A graça que bate a sua porta. Dentro dessa temática, a gente está trabalhando outros subtemas sobre a graça. Nós viemos pela graça que nos acompanha. Hoje nós chegamos mudado pela graça. Nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 18 ao verso 29. Tentarei ser breve para nós não avançarmos tanto no nosso horário. Marcos 8, de 18 a 29. O texto diz assim: Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Amém e amém. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, como tem falado até agora, em nome de Jesus. Nossa série de mensagens, a graça bate a sua porta. Hoje com esse subtema, mudado pela graça. No encontro da semana passada, no domingo passado, nós recordamos, ou melhor dizendo, nós vimos 3 pontos, e eu quero aqui passar rapidamente esses 3 pontos, para nós refletirmos, ou melhor, lembrarmos nessa noite quais são eles. Primeiro, que possamos valorizar a liberdade e salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Segundo, que possamos permitir o Espírito Santo conduzir a nossa vida de tal modo que não venhamos dar oportunidade para o pecado. Nós precisamos, e aqui eu abro um parênteses, nós precisamos permitir que de fato o Senhor nos conduza, porque o pecado está sempre à nossa porta. Essa é uma condição que não tem como nós abrirmos mão. Terceiro ponto, que essa liberdade nos gere a cada dia o desejo de vivermos a santidade. Jesus conquistou na cruz a liberdade para mim e para você. Se nós estamos aqui hoje é porque Jesus pagou um alto preço para estarmos aqui nessa noite. Então que nós possamos valorizar essa liberdade que o Senhor conquistou por mim e por você. Uma liberdade que o preço foi altíssimo. Então que sempre que tivermos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, de estarmos diante do Pai, valorizemos essa liberdade em nome de Jesus. Estávamos falando hoje pela manhã na escola dominical, ainda temos liberdade de ter as nossas portas abertas, ainda temos liberdade de poder vir à igreja, ainda temos liberdade de poder cultuar ao Senhor, sem nenhum tipo de perseguição clara, né? Vamos dizer assim. Ainda temos.
que possamos valorizar isso em nome de Jesus. Há um cântico que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos as nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que possamos valorizar essa liberdade em nome de Jesus. Estar na casa do Senhor é um privilégio que poucos ainda têm, e nós estamos dentro dessas poucas pessoas. Precisamos valorizar isso na nossa vida em nome de Jesus. Bom, isso foi apenas uma lembrança de semana passada, para nós, para aqueles que aqui estavam, relembrar um pouco daquilo que nós conversamos. Mas o texto do sermão de hoje, lá de Marcos 8, vem dizer que e eu vejo que nesse capítulo Jesus estava tentando ensinar algumas verdades para os seus discípulos. O capítulo todo, o capítulo 8, é Jesus tentando ensinar alguma coisa aos seus discípulos. Mas infelizmente eles se mostravam meio que alienados aos assuntos que Jesus estava falando. Enquanto Jesus estava falando, tinha discípulo mexendo no celular, olhando para cima, olhando para o teto, olhando para um, olhando para o outro. Conseguiram pegar a referência? Hashtag fica a dica. Tanto é verdade que Jesus disse, e eu creio que Jesus não falou essas palavras com mansidão. Eu creio que Jesus estava bravo aqui a hora que ele estava falando. Eu creio que Jesus estava meio bravo aqui a hora que ele falou. O começo do texto diz assim: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhe disse: vocês ainda não entendem? Jesus estava tentando ensinar algumas coisas, mas os discípulos não estavam conseguindo entender, ou seja, Jesus estava tentando ensinar as verdades para aqueles discípulos, mas eles estavam como cegos, como surdos, ou como vítimas de uma amnésia, e não estavam querendo entender aquilo que Jesus estava falando. Nesse contexto de difícil compreensão de verdade por parte deles, Marcos vem relatar que no meio desse clima entre Jesus e os discípulos, eles trouxeram um cego para Jesus. E quando o cego percebeu a presença de Jesus, ele começou a pedir para que Jesus viesse tocá-lo. E vale aqui abrir um parênteses, que naquela época as pessoas não tocavam em quem estava doente. Não havia toque, não havia abraço, não havia carinho, não havia nenhum tipo de empatia com quem estava doente, porque a pessoa era considerada imunda, a pessoa era considerada pecaminosa, então não havia o toque. O interessante é que aqui os amigos não pedem para Jesus curar ele. O que o texto diz? Para que Jesus pudesse tocá-lo. Ah, mas pastor, é claro que é para Jesus curar. Não, não é claro. Eu me apego aos detalhes da Bíblia. A gente precisa se apegar aos detalhes do texto. O texto diz que pediram para Jesus tocá-lo. Não pediu para Jesus curá-lo. Tocar aqui não é curar. A resposta teológica talvez mais plausível para isso é que nessa época as pessoas doentes não eram tocadas, e nas entrelinhas aqui nós podemos dizer que os amigos estavam falando para Jesus assim: Jesus, dá carinho para ele. Jesus, dá um abraço nele. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa de carinho. Tem momentos na nossa vida que às vezes a gente precisa mais do carinho do que do milagre. Às vezes a gente precisa mais do toque de Jesus do que o milagre dele acontecer na nossa vida. O movimento de Jesus era tão diferente do sistema vigente daquela época, social daquela época, que quando as pessoas precisavam
se tornar puras para Deus as aceitar, Jesus estava ensinando que Ele os aceitaria assim como eles estavam. A sociedade dizia: você precisa se consagrar e se tornar puro para se chegar a Deus. Jesus está falando: não, venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim, você do jeito que você está, porque é do jeito que você se chega a Deus que Ele te transforma, para você continuar transformando outras vidas. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, ao querer nos mudar pela graça dEle, se achega a mim do jeito que você está hoje. Venha a mim do jeito que você está hoje, porque é do jeito que você está hoje que eu vou te transformar para amanhã você alcançar coisas maiores em mim. Jesus não está preocupado se eu estou bem financeiramente, se eu tenho uma casa maravilhosa, se eu tenho o carro do ano. Jesus não está preocupado se eu tenho as melhores roupas que alguém pode vestir. Jesus está querendo única e exclusivamente o meu coração aberto, para que Ele possa me mudar pela graça transformadora de Cristo Jesus. É isso que Jesus está esperando. Jesus não está esperando você vir no altar e depositar uma oferta de 10 mil reais. Jesus está esperando você entregar o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Jesus não precisa que eu venha no altar e faça. Ele espera que eu faça, porque isso é mandamento dEle e nós devemos fazer. Mas Ele não precisa, porque Ele pode transformar toda e qualquer realidade. Nós estávamos conversando isso também hoje na escola dominical. Quem estava sustentando a igreja primitiva, quando Pedro começou a igreja, começou a pregar, não eram os dízimos e as ofertas, mas era o próprio Deus, dando sustento a todos aqueles homens, para pregar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando nesse tempo, do jeito que nós estamos, para purificar o nosso coração, para nos mudar pela graça dEle, uma graça salvadora, uma graça transformadora, uma graça que nos acompanha. Ele está chamando a mim e a você, da maneira que nós estamos, para sermos conhecidos como uma igreja, que é uma igreja transformada pela graça do Senhor Jesus, uma igreja que acolhe, seja aquele que tem mais posse, ou seja aquele que não tem um centavo para dar, seja aquele que vem com o melhor carro, que veste a melhor roupa, ou seja aquele que vem maltrapilho e a pé à igreja. Nós somos uma igreja, precisamos ser uma igreja que abraça e acolhe a toda e qualquer pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o mundo veja que o Pai nos enviou, para que o mundo veja que somos transformados pela graça e mudados pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É essa a igreja que nós precisamos ser. Max Lucado vem dizer no seu livro: a graça é a voz que nos invoca a mudar e depois nos dá o poder para conseguir mudar. Vocês entenderam? A graça é a voz que nos invoca a mudar e depois nos dá poder para conseguir mudar. O texto relata que Jesus tocou no cego, pegando em sua mão, o levou para fora daquele povoado, longe da grande massa. Jesus foi, cuspiu nos olhos do cego e logo após colocou as mãos sobre ele e perguntou: rapaz, você está vendo alguma coisa? Qual foi a resposta do cego? Jesus, eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Se a gente olhar para esse texto, às vezes ele parece ser engraçado. Eu fico imaginando os discípulos andando com Jesus. Toda vez que eu leio um texto bíblico, eu tento me colocar na situação da forma que eu sou, me colocar naquela situação para entender como as pessoas reagiram. E de verdade eu vejo aqui, e às vezes eu fico pensando como Pedro tenha reagido. Pedro sempre impetuoso, né? Sempre explosivo. A hora que o cego falou que estava vendo árvore andando, eu acho que Pedro falou: ih, rapaz, acho que Jesus deu uma errada no guspe aí, não era,
Não foi dessa maneira que era para ter sido, não. A cura de Jesus na nossa vida, ela é uma cura pedagógica. O que é uma cura pedagógica? Ela pode acontecer de uma hora para outra? Óbvio que pode. Ele é Deus. Mas 99% das vezes, a cura de Jesus, ela é pedagógica, ela vem por processos. Ela vem devagar. Ela vem ponto a ponto. Porque se nós suportamos os processos de Deus na nossa vida, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. A cura do Senhor, entenda isso, grave isso no seu coração. A cura do Senhor é uma cura pedagógica. Seria muito simples e muito fácil Jesus fazer assim, o cego ir enxergar, certamente, claro. Assim como se nós passamos por algum momento de dificuldade, nós oramos, Deus, Senhor, eu preciso da Tua cura, e Deus fizesse assim, e ia estar curado, certamente. Mas na grande maioria das vezes, o Senhor nos cura pedagogicamente, por partes. Isso se dá quando nós precisamos de cura no nosso interior. A cura interior, ela vem por processos que acontecem gradativamente. Deus pode nos curar de uma maneira imediata, mas quase sempre isso não acontece. Acontece, meu irmão, minha irmã, que a religião, ela nos impõe uma pressão que achamos que ao sermos libertos na hora, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. A religião nos põe uma pressão que quando alguém ora por nós, nós precisamos ser curados na hora. O sistema religioso nos põe uma pressão que se nós orarmos por alguém e a pessoa não for curada, a gente está em pecado. Quem cura não sou eu. Quem cura não é você. Quem cura não é a igreja. Quem cura não é a placa que está lá fora dizendo qual igreja é essa. Quem cura é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da cura. É Ele que faz. Então, quando nós oramos por alguém, nós oramos em nome do pastor? Nós oramos em nome da igreja? Nós oramos em nome de Jesus. É Ele que tem poder para curar. É Ele que tem poder para libertar. É Ele que tem poder para fazer todas as coisas. Então, se o sistema religioso nos põe uma pressão, nós precisamos entender no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, que a obra de quem faz é o Senhor. Quem opera o milagre é Ele, não sou eu e não é você. Se Ele desejar usar as nossas vidas, pela graça e misericórdia dEle, Ele vai fazer. Se Ele desejar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar por um milagre, não. Ele não vai mudar por uma cura, não. Ele não vai mudar se Ele derramar uma bênção, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É um Deus imutável, é um Deus que não muda. Quem leva a vida inteira fumando, ela não vai parar de fumar de uma hora para outra. Quem leva uma vida inteira bebendo, ele não vai parar de beber de uma hora para outra. Então, quem somos nós para interromper uma cura pedagógica que Jesus deseja fazer na vida de alguém? A igreja, eu tenho falado muito isso aqui, a igreja do Senhor precisa olhar para outras pessoas com um olhar de graça, com um olhar de amor, não com um olhar de apontamento. Muitas pessoas saem da igreja machucadas, tristes, magoadas, porque às vezes não conseguem se libertar de um vício, e a igreja, ao invés de fazer o papel de acolher, de cuidar, de zelar e de mostrar o caminho, a igreja está apontando, fulano de tal não consegue, olha lá, ele está em pecado, fulano de tal é pecador, olha, fulano de tal está bebendo, está fumando, está vendo pornografia, e por aí vai. A igreja, o papel da igreja é ter um olhar de graça, de uma igreja que está sendo mudada pela graça do Senhor. Se Deus teve paciência para mudar a minha vida e continua mudando, meu irmão, minha irmã, Ele pode mudar qualquer vida. Ele pode transformar qualquer um.
E olha que eu dei alguns trabalhos para Deus, questionei muito Deus, duvidei muito de Deus, mas se Ele teve paciência para fazer na minha vida, e continua tendo, porque eu não alcancei, eu não sou super-herói não, e continua tendo muito ainda. Ele pode ter com qualquer um. O texto relata que Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e finalmente os olhos foram completamente abertos. A sua vista ela foi restaurada. O que ele via agora, agora ele via tudo claramente. Nós vamos entender esse processo daqui a pouco, mas antes, eu queria compartilhar com vocês um texto, que eu acho que cabe nessa, fazendo o link com o texto bíblico, para esse texto que eu vou ler. Um texto escrito por uma mulher, uma autora desconhecida, mas ele diz assim: com o passar do tempo, a modernidade chegando, a alta tecnologia e tudo mais que precisamos hoje, é normal ver um sistema mundano coisificando pessoas e humanizando as coisas. É comum ver um homem acariciando o carro, passando horas lavando, encerando, namorando literalmente o bendito carro, mas é incapaz de passar alguns minutos que seja acariciando, amando, dando atenção para sua esposa. Aí a mulher olha pela janela e chega a pensar: como queria ser esse carro? Já vi muito tratamento de animal ser melhor que o tratamento de gente. Hoje existem hotéis para animais, salões de festas para animais, e por que não falar de casamentos caríssimos entre animais? Já vi também pessoas que são extremamente legais, simpáticas, leais, educadas, amorosas, com os amigos, amigas, colegas de trabalho, mas em casa colocam suas ferraduras. Porém, é interessante pensar, e ando pensando nisso, que a escada dos valores de Deus ainda não mudou. Aliás, Deus é imutável. Instáveis somos nós. Para Ele, as pessoas ainda são mais importantes do que qualquer coisa: dinheiro, casa, carro, viagem, etc. Por conta disso, quando eu me sinto coisificada, procuro pensar que para Deus eu ainda sou mais importante. Quando me sinto deixada, procuro lembrar que para Deus eu ainda tenho valor e Ele me valoriza. Uma vez o meu esposo veio aqui no meu trabalho trazer uma rosa de chocolate e um bilhetinho. Eu disse a ele que naquele momento, que se chegasse via e-mail 2 passagens para um cruzeiro de 7 dias, eu não teria ficado tão feliz quanto fiquei com aquela simples rosa e aquele singelo bilhete. Muitas vezes é difícil perceber que as coisas tão comuns e simples fazem grande diferença no dia a dia das pessoas. Eu acredito e conheço muitas mulheres que exigem muito: dinheiro, casa, carro, joia, viagem, mas também conheço muitas que exigem muito pouco, e sim a simples presença de quem se ama. Fico por aqui pensando, porque encontramos tantas dificuldades para satisfazer o próximo, e temos tanta facilidade para satisfazer o nosso egoísmo. Pense nisso e lembre-se: ainda que você se sinta coisificado em algum momento da sua vida, para Deus, você ainda é a pessoa mais bonita, mais importante, mais desejada e mais humana que Ele poderia ter feito. Enfim, o que o texto bíblico tem a ver com esse texto que eu acabei de ler? Na minha opinião, tudo. Por incrível que pareça, as pessoas mais cegas dessa história não eram os cegos, mas eram os discípulos. A cura física naquele cego, em 2 tempos, em 2 momentos, foi apenas para mostrar ou para uma grande lição de Jesus, para ensinar aqueles discípulos. Ou seja, eles estavam precisando de uma saliva da parte de Deus em seus olhos, para reconhecerem que Jesus não era Jeremias, não era Elias, não era João Batista, que Jesus não era uma máquina de fazer milagres, mas Ele era o próprio Cristo, o Salvador enviado por Deus.
E é justamente, meu irmão, minha irmã, isso que a graça teima em fazer quando bate a porta da nossa alma. Às vezes nós olhamos para Jesus como uma máquina de fazer milagres. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso daquilo. Senhor, olha isso. Senhor, olha aquilo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, 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 Senhor. Ele não é uma máquina de fazer milagres. Ele quer nos ensinar que a saliva divina de Cristo, ou seja, a sua graça, deve nos fazer enxergar a Deus não apenas como uma máquina de atender os nossos pedidos, mas como o nosso Pai que nos ama incondicionalmente. E detalhe, se a nossa relação com Deus for constantemente curada, a nossa relação com as pessoas também será curada. Se a nossa relação com Deus for uma relação de amor, a nossa relação com as pessoas também será uma relação de amor. Se a nossa relação com Deus for uma relação de busca de intimidade, a nossa relação com as pessoas também será uma relação de intimidade. Se a nossa relação com Deus for uma relação de filho e pai, que ama, que serve, a nossa relação com as pessoas também será uma relação de alguém que ama e de alguém que serve as pessoas, como se nós servíssemos a nós mesmos. Ou seja, o jeito pelo qual nos relacionamos com Deus é diretamente proporcional ao jeito que nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta. Pensa nisso. O jeito que você se relaciona com aquele que está do seu lado é o jeito que você está se relacionando com Deus. Se a nossa relação com Deus for por interesse, nós estamos nos relacionando com as pessoas por interesse também. Porém, se a nossa relação com Deus for por amizade, naturalmente nós viveremos essa relação com as pessoas que estão ao nosso lado. Como disse nesse texto aqui, os mais cegos não é o próprio cego. Os mais cegos aqui são os discípulos, que estão caminhando com Jesus e não entendem os milagres que Ele faz. E quando entendem, acham que Ele faz os milagres por fazer. Eu acho que essa é a carência da igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu entendo a igreja de uma forma geral. Quando Deus responde às nossas orações, nós somos crentes. Quando Deus não responde às nossas orações, nós somos como agnósticos. Pastor, o que é agnóstico? Agnóstico é aquele que precisa ver para ter a comprovação e acreditar que Jesus, que Cristo existe. Deus não tem que provar que Ele é Deus para mim e para você, porque Ele simplesmente é. Deus não precisa mostrar para ninguém que Ele é Deus, porque Ele é, e acabou. Os discípulos estão tentando construir uma ideia de um Jesus que não é, um Jesus que atende sempre às expectativas deles, que responde tudo o que eles querem, e Jesus não é assim. Muitas vezes nós estamos nessa crise. Criamos durante a nossa infância, adolescência, fase de juventude, um Jesus que, se a gente se achega a Ele, pede e Ele dá. E Jesus não é esse Jesus de fast food, que eu chego no domingo à noite e falo: Senhor, hoje eu quero o número 1, tá? Senhor, hoje eu quero o número 10, Senhor, hoje eu estou precisando disso. A igreja não é um fast food. Jesus não é um Senhor que vem, um garçom que vem para me entregar aquilo que eu estou precisando. Deus já entregou Jesus na cruz e isso é suficiente. Foi suficiente aquilo que Jesus fez por mim e por você ali. E as pessoas estão entrando nessa crise no meio da igreja hoje, sabe por quê? Porque estão buscando o milagre de Jesus, ao invés de buscar o Jesus do milagre. Estão buscando as bênçãos de Deus, ao invés de buscar o Deus da bênção. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro nós buscamos a Ele. Se Ele desejar, Ele nos abençoa. Primeiro nós nos achegamos à cruz de Cristo. Se Ele quiser, Ele vem até nós.
E as pessoas estão entrando em crise, dizendo: Deus não faz mais sentido para mim, porque Ele não atendeu às minhas expectativas. Pessoas saem da igreja e começam a procurar outras igrejas. Eu não vou naquela igreja mais, porque ali Deus não responde a oração. Então eu vou procurar em outra, eu vou em outra, eu vou em outra. Eu vou procurar a igreja que tem a faixa lá, escrita, noite de libertação e salvação. Meu irmão, minha irmã, desculpa, todo respeito, com todo respeito, as igrejas que fazem isso, todo amor e carinho, respeito de verdade. Mas esse culto nosso é um culto de libertação, é um culto de restauração, é um culto de salvação, é um culto de cura, amém? Esse é o culto. Eu não preciso ir atrás de um culto nomeado como esse, não tem nada de errado nisso. Mas a questão é, se eu chego na igreja esperando Deus fazer algo, eu já cheguei errado, eu já vim da forma errada. Eu preciso vir ao culto para cultuar aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Eu preciso vir ao culto para entregar a Ele aquilo que eu vivi durante a semana. Mas pastor, a minha vida está de pernas para o ar, eu preciso. A minha também, eu preciso de muita coisa. Se quiser eu posso fazer o muro das lamentações aqui e começar. Começa comigo. Mas eu sei que meu Redentor vem. E eu sei que em breve Ele se levantará. Eu sei que Ele vai fazer. Porque eu sei o Cristo que eu sigo, eu sei o Senhor ao qual eu sirvo. Então nós precisamos desmistificar isso na nossa mente, das igrejas hoje, onde as pessoas vão para receber, e não é esse Jesus. Os discípulos estavam acostumados com Jesus que ia fazendo milagres, e aqui Ele estava ensinando aos discípulos: ei, eu não faço só milagre, mas eu ensino que existe um processo. Deus é o Deus de milagre, glória a Deus, Ele é, e Ele faz. Mas o Senhor deseja nos curar de várias formas, de muitas maneiras. Então, se o Senhor não te respondeu a oração hoje, não é porque nessa igreja não tem poder, não é porque aqui não tem unção do Espírito Santo, e não adianta você ir para outra, como não adianta outros irem para cá, achando que vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Porque se Deus não nos respondeu hoje, Ele vai nos responder no tempo dEle, da maneira dEle, na hora dEle, porque a hora dEle é perfeita, o momento dEle é perfeito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não é a placa da igreja, não é o pastor que está aqui, não é o ministro de louvor, mas é a unção que caminha conosco todos os dias, é a graça do Senhor que está sobre nós todos os dias. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou nós aprendemos que Deus está muito acima dos nossos pensamentos e dos nossos planos, ou nós vamos pirar. Ou nós colocamos isso dentro de nós, que Deus está muito acima da minha unha encravada, Deus está muito acima da minha dor de cabeça, ou eu vou pirar. Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e vem para a igreja e fala: Deus, hoje eu preciso que o Senhor me ajude a curar a minha unha encravada. Pastor, eu posso pedir? Pode. Deve chegar a Deus com petições, mas também com ações de graça. Primeiro eu agradeço, depois, se der tempo, eu peço alguma coisa. Deus não é um atendente de fast food. Deus não é isso. Ou nós descansamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou a igreja do Senhor vai viver de crise em crise. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, quer dizer então que a dengue que eu peguei coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Coopera, meu irmão. Coopera, meu irmão. Quer dizer que a gripe que eu estou coopera? Coopera sim. Ou eu olho para a gripe que Deus tem para mim, ou eu olho para a cruz de Cristo, que é muito maior do que ela. Você está conseguindo entender o que eu estou falando?
rosa. Sua Bíblia está dizendo isso não? Olha, no mundo tereis aflições. Mas pode ficar jogado na cama, reclamando da vida, não tem problema nenhum. No mundo tereis aflições, mas o que é ter bom ânimo? É dar glória a Deus no deserto. É dar glória a Deus quando a gente não tem R$1 na conta. É difícil. Ou se é. É dar glória a Deus quando a gente, às vezes, falta uma mistura dentro de casa. É difícil? Ou se é. Mas é glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho arroz e feijão com ovo para comer. Porque eu tenho uma cama para deitar e dormir. Porque eu tenho um chuveiro para tomar um banho. Porque eu tenho uma roupa para colocar. É da glória a Deus. Porque o Senhor tem me sustentado com a sua destra fiel. É da glória a Deus, porque Ele tem muito mais para mim. Se hoje eu não tenho, há uma nova Jerusalém me esperando, para que eu possa glorificar o nome do Senhor. Se a graça chega até mim, e não muda o meu estilo de vida, não muda o meu comportamento, não muda o meu estilo de música que eu ouço, não muda as minhas palavras, não muda a minha roupa, não muda os meus pensamentos, desculpa, meu irmão, minha irmã, com todo amor e carinho, pode ter chegado tudo até você, mas menos a graça. Se a graça de Deus chega até mim e não muda quem eu sou, com todo carinho e amor, desse pequenino pastor que vos fala, a graça de Deus não chegou até você. A graça de Deus nos muda quando nós encontramos a cruz de Cristo Jesus. As pessoas estão esperando um grande movimento, um grande mover. Quer ver anjo descendo e subindo, quer ver gente plantando bananeira, quer ver gente mordendo parede, quer ver o... Ei, a graça nos alcançou, é muito maior do que tudo isso. Eu não preciso sentir um arrepio para adorar, eu adoro para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a minha vida, e aí sim Ele transforme e mude o meu caminhar. Eu não preciso, eu tenho que sentir algo para dar um glória a Deus no culto. Meu irmão, dá um glória a Deus com a boca cheia. Porque se você está aqui hoje, é porque a graça dele te alcançou. Dá um aleluia como você nunca deu antes. Porque se eu estou aqui hoje, é porque a graça dele tem me sustentado e tem mudado a minha vida todos os dias da minha existência. Porque onde a graça está, a própria presença de Cristo está. Aonde a graça está, eu sou mudado por ela. Aonde a presença do Senhor está, ninguém que encontra a presença de Jesus Cristo fica como era. Ninguém. Eu digo isso com toda certeza. É impossível encontrarmos Jesus e ficarmos da mesma forma que nós estávamos antes. Porque a presença dele nos cura, nos transforma, nos restaura, nos muda e nos acompanha todos os dias. A graça é de graça, mas custou alto preço para ele. E em resposta a esse amor dele, o mínimo que nós devemos fazer é nos comportar como tais. A graça é de graça, mas nós precisamos nos comportar como homens e mulheres que somos gratos pela cruz de Cristo Jesus. Ser grato pela cruz não é vir à igreja, erguer a mão e cantar: Senhor, eu te amo, eu te louvo, e na segunda-feira fazer tudo errado. Ser grato é reconhecer que eu preciso lutar contra o pecado. Lembra que nós falamos semana passada? Precisamos continuar lutando contra o pecado, que está sempre diante de nós. Mas a nossa luta pelo pecado vai nos transformar em homens e mulheres valentes, para vencermos toda acusação e todo intento do inferno contra nós, em Cristo Jesus. Ser mudado pela graça é aquele que mente, não mente mais.
Aquele que xinga não xinga mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que fornica não fornica mais, aquele que vê pornografia não vê mais pornografia, aquele que fofoca não vai fofocar mais. A graça traz mudanças gradativas na nossa vida. Hoje, eu e você podemos estar um caco, mas semana que vem, nós estaremos melhores em nome de Jesus. No outro domingo, nós estaremos melhores ainda em nome de Jesus. Mas no outro domingo, nós estaremos melhores ainda em nome de Jesus. Porque a graça, ela é gradativa. A cura do Senhor, ela vem pouco a pouco. À medida que nós buscamos, à medida que nós nos rendemos a Jesus, Ele vai mudando a nossa vida gradativamente. Mas para isso, eu preciso querer ter a minha vida mudada pela graça de Cristo Jesus. O grande X da questão aqui não é sair de perto dele, mas mesmo na crise, nós estarmos debruçados na cruz de Cristo Jesus. O que mais acontece nas nossas vidas é que quando a dificuldade vem, o que a gente faz? A gente deixa de vir ao culto, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus. Quando a dificuldade bater a nossa porta, é aos pés da cruz de Cristo que nós devemos estar e falar: Senhor, hoje o meu cenário é esse, mas eu creio em nome de Jesus, que amanhã o Senhor vai se levantar e vai mudar a realidade da minha vida, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou vendo tudo embaçado, tudo parece árvores andando diante de mim. Ei, não saia do lado de Jesus, não largue das mãos de Jesus Cristo, mas permaneça, porque Deus sempre tem uma segunda bênção para estabelecer um milagre sobre as nossas vidas. Se o cego tivesse se contentado em ver a árvore andando, ele não teria sua vista totalmente transformada e mudada. Mas ele permaneceu junto com Jesus, e ao permanecer junto com Jesus, Jesus completou a obra na vida dele. Ao permanecer junto com Jesus, Jesus o curou completamente. Jesus o transformou por completo. Não saia da igreja, não saia de perto dele, porque a cura está chegando na minha e na sua vida. Ei, não saia de perto dele, porque o dia de amanhã o Senhor já está lá, preparando todas as coisas para derramar a bênção sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua casa. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Permanecer em obediência ao Senhor. A obediência precede a bênção de Deus sobre a nossa vida. Guarde isso com você. A obediência precede a bênção de Deus. Se nós formos obedientes ao Senhor, certamente a graça, a misericórdia e a bênção de Deus vai nos acompanhar. A minha oração nessa noite é que em nenhum momento possamos sair de perto de Jesus. Se aquele cego, no momento da primeira fase da sua cura, tivesse se contentado, ele não teria recebido a sua bênção por completo. Que em nome de Jesus possamos permanecer aos pés da cruz de Cristo, sendo constantemente mudados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Se os discípulos tivessem saído da aba de Jesus durante aqueles 3 anos e meio, eles não teriam sido curados das suas constantes dívidas, eles não teriam se tornado homens relevantes que foram. Tanto é que até hoje nós falamos dele, mas eles permaneceram fiéis, eles permaneceram firmes ao lado de Jesus. Que em todo tempo possamos ter possamos ter essa humildade e convicção de sempre permitir Deus nos curar das constantes enfermidades que absolvemos desse mundo tão coisificado. Há muito mais importância nas coisas hoje do que nas pessoas. Acho que eu não preciso falar isso aqui, nós estamos vivendo isso. A sociedade dá muito mais importância em coisas do que nos seres humanos. A igreja precisa ir na contramão da sociedade. Eu tenho importância, você tem importância. Quem mais vier a este lugar tem importância, porque Jesus morreu por mim,
por você e por aqueles que estão perdidos lá fora. A salvação, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus sobre nós e sobre a vida daqueles e daquelas que ainda não encontraram Jesus, mas vão encontrar por mim e por você em nome de Jesus. Que através da graça de Jesus, que insistentemente bate a nossa porta, possamos reconhecer que Ele é o Cristo e por consequência tratarmos o ser humano como merece ser tratado. Em resumo, sermos mudados pela graça é enxergar a Deus como nosso único Salvador e as pessoas à nossa volta como alvo da nossa missão. Jesus é o nosso único Salvador. E aquele seu colega de trabalho, aquele seu familiar, aquele que você encontra na fila da padaria, na fila do supermercado, ele é um alvo da sua missão. Ele precisa ouvir que a graça pode mudar a vida dele. E é a graça de Jesus Cristo, é a graça de Cristo Jesus. Sermos mudados pela graça é permitir Deus agir, nos tirando ousadamente de uma vida sem graça, para uma vida moldada pela graça de Cristo. Permaneça firme em nome de Jesus. Permaneça aos pés da cruz de Cristo em nome de Jesus. Permaneça permitindo ser mudado pela graça de Cristo todos os dias em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar nessa noite. Eu não sei qual a intenção do seu coração neste lugar. Talvez você tenha chego aqui precisando de um toque especial da mão de Jesus. Lembra que eu falei no começo? Que o cego queria era o toque. O cego não pediu a cura. Às vezes nós precisamos do toque, mais do que a bênção. Às vezes nós precisamos nos sentir amados, mais do que a bênção. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é a necessidade da sua alma. Eu não sei o que você precisa. Mas Jesus Cristo, Ele conhece o seu coração muito melhor do que você mesmo. Ele conhece o meu coração muito melhor do que eu mesmo. Ser mudado pela graça é permitir que Jesus toque na nossa vida todos os dias da nossa caminhada. Ser mudado pela graça é permitir que Jesus toque na nossa vida para que haja uma cura gradativa, para que haja uma cura significativa da presença de Cristo na nossa caminhada. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o mesmo Jesus que estava tocando naquele cego para mudar a circunstância da vida dele para sempre, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para tocar na minha e na sua vida, para mudar a circunstância do nosso caminhar para todo sempre. Aquele cego permaneceu junto com Jesus e foi transformado. Permaneça junto com Jesus, para que você saia daqui transformado pela graça, a graça que muda, a graça que nos acompanha, a graça que nos salva em Cristo Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé nessa hora. Enquanto nós somos ministrados por um cântico, eu quero te convidar, mesmo no seu lugar, a colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero te convidar, mesmo no seu lugar, a pedir: Senhor, eu preciso de um toque. Senhor, eu preciso permanecer contigo. Senhor, eu preciso que o Senhor mude, Senhor, o meu estado de vida. Senhor, eu preciso ser mudado pela Tua graça todos os dias da minha vida. Eu preciso ser mudado pela graça todos os momentos da minha caminhada. Peça isso ao Senhor nessa hora em nome de Jesus.
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você consegue colocar isso diante do Senhor? Será que você consegue dizer isso? Eu não sei qual é a realidade da sua casa, eu não sei qual é a realidade da sua família, mas será que você consegue falar: Senhor, esse momento que eu estou passando, isso coopera para o bem, para o meu bem, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Será que você consegue dizer: Senhor, essa dificuldade que eu estou enfrentando, isso coopera para o meu bem, porque eu sei que o Senhor está comigo? Tenha ousadia, meu irmão, minha irmã, de dizer isso ao Senhor, porque isso é um exercício de fé. Isso é um exercício de alguém que não está olhando para a bênção de Deus, mas está olhando para o Deus da bênção. De alguém que está sendo mudado pela graça de Deus. De alguém que está sendo restaurado pela graça de Deus. Faça esse exercício nessa hora em nome de Jesus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, esse é o final do versículo. E vivem segundo o seu propósito. Eu declaro em nome de Jesus que portas vão se abrir neste lugar, que curas serão derramadas neste lugar, que restaurações serão derramadas neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que hoje é dificuldade, amanhã se tornará bênção, em nome de Jesus.
Eu profetizo que aquilo que hoje é doença, amanhã será cura, em nome de Jesus. Eu profetizo que aquilo que é dificuldade hoje, amanhã será motivo de alegria, de transformação, em nome de Jesus. Eu profetizo que no amanhã o Senhor derramará bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a sua casa, mas para isso nós precisamos estar aos pés da cruz de Cristo Jesus. Para isso nós precisamos nos manter como aquele cego que viu a primeira parte da cura, viu pessoas como árvores andando, mas ele permaneceu firme, porque ele sabia que a presença de Jesus ali ainda iria derramar o melhor sobre a vida dele. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme aos pés da cruz de Cristo, permaneça firme diante do Senhor, porque aquilo que Ele derramou hoje, amanhã Ele vai completar na minha e na sua vida. A boa obra há de ser completada na nossa casa, na nossa família. A boa obra há de ser completada nessa igreja. A boa obra há de se manifestar em nome de Jesus. Aquele que começou é fiel e é justo para fazer cumprir a palavra dele a tempo e a fora de tempo. Aquele que começou é fiel e justo para fazer cumprir a promessa dele a tempo e a fora de tempo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Deus não virou o rosto para você, Ele não fechou os olhos para você, mas o Senhor está caminhando contigo todos os dias da sua vida, dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu estou com você. Permita ser mudado pela graça dEle, permita ser mudado pela presença dEle, permita ser transformado pela graça transformadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Dá um glória a Deus, dá um aleluia bem alto. Aplauda ao Senhor, porque Ele vive e Ele reina para todos sempre. Eu sei que meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua graça ela nos acompanha, porque ela nos muda. Somos gratos ao Senhor, porque
O Senhor faz muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, sonhamos e esperamos. Somos gratos ao Senhor por essa noite. E nós o adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Porque o Senhor é aquele que nos acompanha em todos os momentos. Os nossos irmãos e irmãs entraram aqui de uma forma, mas eu creio que em nome de Jesus eles vão sair daqui transformados pela tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é pela palavra, não é pela música, mas é pela tua presença que está aqui no nosso meio. É pelo Senhor Jesus. É pelo Senhor Jesus. Senhor, o Senhor está me levando a orar pelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja. Tem a irmã Jane, que está com dengue. O Orlando está com uma gripe forte. Eu não sei se tem mais alguém enfermo. A Fernanda também está doente. O Espírito Santo de Deus move algo muito forte no meu coração para orarmos por essas pessoas. E eu quero, Isabelle, traz a Laurinha aqui, por favor. Rian, vem aqui, meu irmão, por favor. Nós vamos levantar um clamor neste lugar, pela vida dos enfermos nessa hora. Nós vamos levantar um clamor neste lugar. O clamor é quando você abre a sua boca e clama. O clamor não é uma oração silenciosa. O clamor não é uma oração em pensamento. O clamor é quando você abre a boca e ora. Então, em nome de Jesus, comece a clamar no seu lugar pela cura sobre essas vidas. Comece a orar no seu lugar pela cura. Peça, Senhor, derrama cura. Senhor, derrama cura. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos mandou orar, Senhor, pelos enfermos. O Senhor nos mandou ungir, Senhor, aqueles que estão enfermos. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu oro pela vida da Laura, Senhor. A ungir a sua cabeça, Pai. A ungir a sua cabeça. Eu libero nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua cura sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Toda febre vai embora, toda infecção vai embora, toda tosse vai embora. Eu não sei porquê, mas o Senhor mandou orar. Eu estou obedecendo aquilo que o Senhor falou, Jesus. Senhor, opera o milagre. Derrama o milagre, derrama a cura em nome de Jesus. Nós repreendemos, rejeitamos, nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma doença. Repreendemos, rejeitamos toda e qualquer enfermidade, em o nome de Jesus, 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 em o nome de Jesus. Senhor, sopra a cura nessa hora. Senhor, derrama a cura nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa as suas irmãs, ou abençoa os seus pais, e Senhor, dê autoridade sobre eles, para orar, repreender e ministrar a cura. Senhor, eu oro nessa hora, a orar pela Laura, Senhor. Eu oro pela vida da Jane, eu oro pela vida da Fernanda, eu oro pela vida do Orlando.
Senhor, aonde eles estiverem nessa hora, Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos nessa hora. Senhor, toca com cura, toca com transformação, toca, oh, aleluia, toca com renovação, toca, Espírito Santo de Deus, com cura, 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 cura nessa hora. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo o dengue, eu repreendo febre, eu repreendo gripe, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, derrama a cura e que, Senhor, nós possamos ouvir o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso. Oh, aleluia, Tudo aleluia, entregarei. aleluia. Oh, aleluia. Há um doce Espírito neste lugar. Há um doce Espírito do Senhor neste lugar. Oh, Jesus. Sempre entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, a ti, Jesus bondoso, sempre, sempre. Deus faz umas coisas que a gente não entende. E não é para entender. É para obedecer. Há um doce Espírito do Senhor sobre este lugar. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos despeça nessa hora debaixo da Tua graça, Pai. Senhor, que ao sairmos pelas ruas, pelas avenidas, ó Pai, pelas rodovias, que os Teus anjos guerreiros estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que nessa semana a Tua graça nos mude por completo, e que possamos estar abertos ao transformar e ao agir do Teu Espírito Santo, ó Deus. Nos dê uma semana de bênção e de vitória, nos dê uma semana debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Mais uma vez nós oramos e profetizamos a cura do Senhor sobre a Tua igreja, uma cura física, repreendendo todo espírito de enfermidade, repreendendo toda ação contrária do inferno, tentando parar a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa cura nos acompanhe, que a Tua unção nos acompanhe, que a Tua graça nos acompanhe, em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor esse culto, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor todo o louvor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos receber a bênção de Deus nessa hora, que é a bênção do Deus Pai, o Deus da cura,
o Deus da restauração, o Deus da graça. Que a bênção de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que é o nosso companheiro de todas as horas, que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela seja conosco, e conosco ela possa permanecer hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor para todos sempre. Deus abençoe, meu irmão e irmã, uma semana debaixo da bênção e da graça do nosso Deus, em nome de Jesus.